verdadeiramente nos libertar, para nos transformar, para nos vivificar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É uma responsabilidade, né, pastora Carol? Para nós, né? Glória a Deus, está aqui, né? Ensinando, fortalecendo, mostrando para que esteja mais claro, né? A importância do que é a mulher, a mãe. E eu estava fazendo uma pesquisa, estava até falando com o pastor Elídio hoje. No Brasil foi instituído oficialmente o Dia das Mães em 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Já havia comemorações, mas oficialmente uma agenda do Brasil foi dia 5, se não me engano, de maio de 1932. O presidente Getúlio Vargas instituiu oficialmente no Brasil inteiro. O segundo domingo de maio seria comemorado. É uma justa homenagem, como o pastor Elídio disse, né? Não é o Dia das Mães. Dia das Mães é todos os dias. Mas uma justa homenagem às mães. Segundo domingo de maio. Então, né? Louvado seja Deus pela vida do presidente Getúlio Vargas, que Deus o tenha. E ele entender. Vamos crer que sim, né, gente? Então, vamos entender, né? Eu vejo que é Deus usando, né, a vida de às vezes até um ímpio, para mostrar para todo o Brasil, vamos falar nível Brasil, o que é, né, a importância da família e dentro da família a importância da mãe, a importância da mulher. A família, esquece tudo que você aprendeu e aprende só isso hoje. É a instituição, é a missão primordial de Deus na terra. A primeira na terra, família. Por isso tantas lutas do inimigo, para destruir aquilo que Deus tem de uma missão primordial, que é a família. E nessa família coloca nós, mães, mulheres. Então, numa missão tão extraordinária, ele teria então que nos capacitar para essa missão. E é isso que Deus tem feito na nossa vida. E eu não estou dizendo de pessoas que estão fora de um templo. Estou falando de nós que estamos dentro da igreja. A nossa missão na terra, por causa do entendimento bíblico, pode realmente mudar uma família e, com isso, uma nação. Então, o nosso papel, ele é extremamente importante. E ele conta com mulheres comprometidas com essa missão. Nós temos mulheres comprometidas com essa missão. Comprometidas. Que entende isso. Por quê? O que acontece? O inimigo, ele tenta trazer uma frase que eu acho que eu já falei aqui, que eu acho assim, né? Que ela é assim, ó. O importante é ser feliz. Assinado Satanás. Essa é uma frase usada, muito usada no mundo. Nas pessoas que estão fora da igreja, do templo, ouvindo essas palavras. Em busca disso, elas estão destruindo o maior patrimônio de Deus, a missão mais extraordinária de Deus na terra, que é a família. Em busca dessa felicidade. Amém, gente? Eu não estou dizendo que... A Bíblia diz que, né, não separe o homem, né, aquilo que Deus uniu. Nem todo casamento a gente sabe que não foi Deus que uniu. Amém, gente? Tem os... né? Tem lá as suas observações.
Mas é importante a gente entender isso. E eu quero trazer para nós hoje, que eu estava lá em casa, né? Eu já sabia que a gente ia estar aqui nessa data, e clamando a Deus: Senhor, qual que é a palavra que o Senhor tem para nós esse ano? O que o Senhor quer nos ensinar como mãe, como mulheres? E Deus me trouxe um jovem da Bíblia. Um jovem que a Bíblia fala, que eu pesquisei, que ele começou o seu ministério com aproximadamente 16 anos. Mas o seu mentor foi o homem mais, eu não posso dizer crente, mas o mais, que temeu mais esse ministério que ele tinha na terra. Ele foi o mentor desse jovem que começou o seu ministério a andar junto com 16 anos. Que foi o jovem Timóteo. A Bíblia fala, quem que acertou aí? A senhora acertou, irmã Concita? Glória a Deus. Então, Timóteo, você vê falando Timóteo, você fala assim, eu imaginava Timóteo um idoso, né? Um homem maduro. Não, ele começou a andar com Paulo. Paulo perdeu a sua própria vida. A gente vê lendo a palavra, que ele não estava nem aí com a sua própria vida, com o seu próprio sentimento. Ele teve uma revelação profunda do chamado dele, do ministério dele. E ele perdeu tudo, como ele diz, né? O pastor Elito fala muito esse versículo, como que ele pegou, vou resumir, toda a sabedoria dele. Ele pegou tudo aquilo que era próprio humano dele, juntou como papel amassado e jogou no lixo. E diz: agora o meu tesouro chama-se o meu chamado. O chamado que eu tive em Deus para cumprir. Porque antes dele ter esse encontro, ele foi um doutor da lei. Um homem que fazia diferença dentro do meio em qual ele viveu. Quando ele encontrou Jesus, montado naquele cavalo, verdadeiramente a luz raiou na vida dele. Abriu o entendimento dele. Coisa que precisa acontecer na nossa vida. Gente, eu fico muito atenta à minha vida espiritual. Eu não durmo. Eu não paro de prestar atenção na minha conta bancária. Não. Eu não paro de olhar para o meu coração. E muitas vezes eu clamo a Deus: Senhor, eu estou sentindo que eu estou começando a perder o foco. Por causa do quê? Trabalho, ocupações, muitos barulhos. E eu volto e eu começo novamente a buscar isso. E Deus, de uma forma assim, quando eu busco de coração, eu vejo Deus trazendo de novo esse avivamento, como a Alessandra fez aqui no altar hoje. Esse avivamento. E eu falei: Senhor, faz primeiro esse avivamento dentro do meu coração. Esse avivamento, o avivamento ele não começa lá fora. O avivamento começa dentro de mim. Então primeiro avivamento tem que estar dentro de mim. O primeiro entendimento que eu tenho que ter para esse avivamento seria o quê? Ir para o pó. Ir para os pés da cruz. E é isso que eu faço, que você deve fazer, que eu aconselho você a fazer. Aconselho você, mãe, a entrar num jejum forte esse ano. Para a sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Eu te dou esse exemplo porque eu estou nesse propósito. Deus falou grandemente no meu coração: faça um jejum pela sua casa. Faça um jejum pelos seus filhos. O marido tem que fazer por mim, ué.
Deus me trouxe um versículo que fala que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. E eu comecei. E um dia eu vou dar o testemunho do que Deus está fazendo através. Tem uns 40 dias que eu estou e não tem data para parar. Eu sei de uma coisa. Deus me pediu. Eu não sei nem o porquê. Simplesmente eu obedeço. Porque a gente não precisa de... Deus não precisa vir aqui e falar assim, ó mãe, seja mãe. Sabe, ensina os seus filhos, porque é assim, quando ele tiver 17 anos, vai chegar alguém, vai chegar uma namorada, vai chegar... Não precisa, Deus não precisa explicar. A gente só precisa obedecer. Isso é maturidade. Quando o Espírito de Deus pedir algo para você, simplesmente obedeça a Ele. Não precisa dele te explicar, mas por que, Senhor, que eu preciso fazer jejum? O que está para acontecer? Simplesmente obedeça. Oração 3 horas da manhã, vá orar 3 horas da manhã. O Senhor sabe por que Ele está fazendo você levantar e orar 3 horas da manhã. Deus sabe por que está pedindo jejum para nós, mães. Deus sabe, simplesmente obedeça. E Timóteo, vamos ler lá 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1:5. Diz o seguinte, lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Olha para você ver a rigidez, a seriedade de Paulo conversando com um jovem. Vamos pôr uns 20 anos aí. Em outras palavras, não seja um crente fingido. Porque da mesma forma que eu vejo a sua mãe e a sua avó crente de verdade, seja também. Então a gente percebe o quê? Que Timóteo, ele teve uma base espiritual. Dentro da sua casa. Ele teve uma mãe que ensinou. Ele teve uma mãe que não negociou os propósitos, os princípios. Aí tem a primeira carta de Timóteo, Paulo escrevendo a primeira carta de Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, aí tinha a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha entrado no meio falsos profetas. E a liderança estava uma bagunça. Em quem que apóstolo Paulo confia para ser o pastor de uma igreja onde havia falsos profetas e havia a liderança estava perdida? Timóteo. Sabe por quê, igreja? Maturidade não depende da idade. Maturidade, ela depende de uma decisão da gente de suportar pressão. E nessa época, então, ele tinha assumido a responsabilidade desta igreja de Éfeso, que era uma igreja importante da época. O jovem Timóteo. E ele fala, não seja um crente fingido. Seja como a sua mãe. Seja como sua avó. Você teve exemplo. Você viu com seus próprios olhos. Você teve ensinamento. Você teve discipulado dentro da sua casa. Você teve uma célula dentro da sua casa. Seja aquilo que você foi ensinado dentro da sua casa. E o apóstolo Paulo não ia brincar com uma igreja. Ele colocou uma pessoa que ele viu maturidade. Que ele entendeu que Timóteo já tinha discernimento. Então ele assume essa responsabilidade desta igreja. Então o que acontece na primeira carta de Timóteo? Paulo começa a instruir ele.
Se você ler, você vai ver, ele fala para os jovens, ele fala para as mulheres, ele fala para os homens, ele fala para os casais, ele fala para a liderança, faça isso, faça aquilo, seja assim, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Paulo instrui ele, discipula ele, é um mentor de Paulo. Só que quando esse rapaz, que teve uma base familiar de uma mãe sábia, ele acata esses ensinamentos e ele alinha a sua vida com o céu, para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Então a primeira carta de Timóteo é isso, ele instrui, ele ensina, e Timóteo, como um bom discípulo, a Bíblia fala que ele era um ótimo discípulo. Ele dá conta dessa igreja. Quando o apóstolo Paulo precisava trazer um avivamento nas igrejas de Corinto, quem que ele mandava? Timóteo, um jovem, porém maduro. Ele suportava as pressões. Aí, a segunda carta de Timóteo, Paulo estava preso, lá da cadeia, lá da prisão. O apóstolo Paulo vem, através de uma carta, hoje poderia ser o quê? O WhatsApp, poderia ser uma reunião, mas nessa época era através de carta. O apóstolo Paulo lá, preso, ele manda cartas para Timóteo, e fala para Timóteo, seja corajoso, seja íntegro no serviço ao Senhor, não brinque com a igreja de Jesus Cristo. E ele instrui nessa carta a perseverar, a guardar a fé. Você já imaginou o que é um jovem chegar perto de uma pessoa, o falso profeta, e ter que encarar um falso profeta cara a cara? Porque a Bíblia não conta esse detalhe, mas para ele trazer ordem na igreja, com certeza ele teve que, por favor, vamos lá na salinha ali que eu preciso conversar com você. E ele tem um alinhamento com falsos profetas no meio da igreja. Ele às vezes não teria idade, mas ele tinha maturidade. Por causa de uma mãe, ele já era a terceira geração de pessoas tementes a Deus, crentes verdadeiramente. A Bíblia fala, né, como nós lemos aqui, vou ler de novo, lembro da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe, e Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Amém, igreja? Então, Timóteo, se você for ver, eu quero ler também algumas falas de Paulo para Timóteo, para você ver, para nós perceber que Deus, ele não passa a mão na cabeça da gente. Você já notou isso? Eu vou fazer 31 anos de convertida. Deus nunca passou a mão na minha cabeça. Quando eu estou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, Ele me dá palavras firmes, duras, claras, objetivas. Sabe por quê? Porque Deus tem um compromisso de levar você à vitória. Deus tem um compromisso de levar você, família, ao propósito dEle. Deus tem um compromisso de levar os nossos filhos, como levou Timóteo, a ser pastor de uma igreja problemática, aonde o povo está tudo perdido, mas de repente Deus encontra um filho de uma mãe que verdadeiramente tem algo claro dentro dela, a posição firme de uma mãe de instruir o seu filho. E Deus olha e fala: lá, está lá, venha cumprir o seu chamado. E Deus poder confiar. Eu creio nisso, sabe, em testemunhos, que a minha bisavó era crente, que a minha avó era crente, que a minha mãe é crente, que eu sou crente, que os meus filhos serão crentes, que os meus bisnetos serão crentes, que não vai precisar de conhecer esse mundo, não vai ter prazer nesse mundo.
Esse é o verdadeiro testemunho. Esse é o testemunho que Deus quer para a nossa vida. Eu vou ser sincero para você, por muito tempo, eu achava o meu testemunho fraco. Olha para vocês verem. Porque eu nunca fui assim uma pessoa beber, fumar, sexo ilícito, bagunça. Meus pais, com todo erro, era do mundo, sim. Mas meus pais sempre ali, moral, sempre foi muito forte dentro da minha casa. A questão moral. E eu falava assim, nossa, meu testemunho é fraco. Bonito é aquele que cheguei, eu já fiz, aconteceu, eu matei, eu quebrei, eu falava, não, isso aqui é testemunho. Aí eu ficava, gente, olha como é que o diabo é nojento. Aí eu falava assim, por que eu não matei, não roubei, não sei, não fiz um tanto de coisa, porque aí meu testemunho hoje estava poderoso. Sério. Né? Por que eu não fui uma perseguidora dos crentes igual o apóstolo Paulo? Meu testemunho é um testemunho fraco. Mas hoje eu vejo que verdadeiramente, né? Aí a minha mãe converteu. Eu custei a converter. Eu fui uma das últimas da minha casa a converter. Eu brinco, eu falava que vocês vão ir, daqui a pouco vocês vão ir, eu vou deixar vocês na frente. Deu partido, pá, né? Deu lá. Pode ir correndo, daqui a pouco deixar vocês para trás. E assim foi feito. Eu custei a converter. Mas hoje eu vejo, né? Que realmente, você sabe qual que é o maior e mais poderoso testemunho? Presta atenção. É quando você olha para você e você verdadeiramente se sinta pecadora. Eu me senti pecadora. No dia que eu encontrei Jesus, naquela santidade toda, eu falei, meu Deus, quão pecadora eu sou. Senhor, que testemunho poderoso é esse. Eu me senti totalmente no chão e Ele me buscando por causa de um coração longe dEle. Por causa de um coração que por muitos anos resistia a essa palavra. Mesmo vendo a minha mãe, as minhas irmãs, minha irmã, né, indo para a igreja numa alegria e voltando mais alegre ainda. Eu lembro da minha mãe se arrumar para ir na igreja, parecia que ir para uma festa, que alegria que era para ela ir na igreja. E eu falava, nossa, era a hora que eu estava cansada, né, que eu estava chegando da rua. E minha mãe lá toda. E minha mãe, mesmo com os erros dela, não perdia culto. Eu falo, gente, eu sou igrejeira mesmo, eu gosto de igreja, eu estou em todos os cultos mesmo. Se eu não vier, é porque alguma coisa aconteceu. Sou igrejeira mesmo, eu tive exemplo. Né? Eu tive mesmo, às vezes, uma mãe que não era perfeita, porque quem é perfeito aqui? Mas eu vi o lado bom dela. Eu vi ela buscando a Deus. Eu lembro de um dia eu chorando, que eu tinha perdido algo muito precioso, assim que eu converti. E minha mãe, olha para você ver, isso tem mais de 30 anos. Minha mãe falou para mim assim no telefone, filha, o nosso Deus não é Deus de morto, nosso Deus é Deus de vivo. Nunca mais esqueci aquela palavra. Nunca mais esqueci aquela palavra. Que palavra confortante foi aquela. Como trouxe vida no meu coração aquele dia. Então eu imagino o Timóteo, né? 2 Timóteo 4:5. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Olha o que ele fala para um jovem Timóteo. Suporte as pressões. Faça trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu imagino, mesmo por carta, mas a firmeza do apóstolo Paulo, chegando e escrevendo essas palavras, e o Espírito Santo levando essa carta diante de Timóteo, e essas palavras sendo pega daquelas cartas e jogada lá na mente e no entendimento e no espírito de Timóteo.
chegando de uma forma que tremeia a carne de Timóteo. Quando o apóstolo Paulo diz isso: você seja sóbrio, seja sábio, seja inteligente, seja consciente em todas as coisas, suporte pressão. Deus não chama menino, Deus não chama moleque para o propósito dele, para o chamado dele, para a obra dele. Em outras palavras, né? Suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, leve a sério o seu chamado, leve a sério o ID do Senhor, faça com zelo aquilo que Deus confiou na sua mão. São palavras firmes, são palavras não para uma criança emocional, mas para um adulto emocional. Alguém que o apóstolo Paulo escrever, ia falar, ia suportar aquelas palavras. Será que nós suportamos quando Deus ele é um pouco mais firme com a gente? Ou será que nós estamos num barco, o qual está tudo bem? Ah, que delícia, que louvor lindo, pastor Neto. Que presença. Mas e um dia mau? E o dia que o culto não for tão bom? E o dia que eu tiver uma dificuldade financeira ou de saúde? Será que simplesmente eu pulo do barco? Eu vou para esse barco, não, vou pular desse barco. Vou visitar outra igreja, porque às vezes lá eles vão massagear o meu ego. Eles vão falar que eu posso, que eu consigo, que eu sou, que eu faço, que eis que te digo, Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Em vez de destruir nosso ego, nosso orgulho, Ele elege o nosso eu. Vamos ler também 2 Timóteo. Eu vou ler 1:7 também, o 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso aqui foram lá da prisão, o apóstolo Paulo dando conselhos para Timóteo. Porque Deus não te deu espírito de ousadia. Imagina Deus enviando no seu peito e falando para você: eu não te dei espírito de covardia, não seja covarde. Eu te dei um espírito de poder, de amor e de moderação. Aí você pode ser aquele: ai, Deus me falou que eu sou covarde. Não, Deus, você vai ter que vir retratar comigo. O Senhor falou que eu sou covarde. Vem retratar comigo, Senhor. Volta aqui, Jesus. A gente vê um jovem Timóteo, que foi criado por uma avó e por uma mãe crente. Eu fico vendo lá em casa quantos conflitos é necessário para formar um jovem e um adolescente, ó. Firmeza. Firmeza. É assim. É assim que é as coisas. Ó, ser claro. Um exemplo, né? Eu acho que a gente tem que ser mais claro na questão, às vezes, até de religião. Porque a maioria dos nossos amigos dos nossos filhos, eles são o quê? Católicos. Nós temos que ensinar a respeito disso. Com clareza. Eu lembro um dia que a minha irmã chegou perto de mim e me falou a respeito de santo. Gente, sumiu o chão de mim. Sumiu. Porque para mim aquilo era tão normal, tão certo, tão comum, tão verdade. A hora que a minha irmã mais velha falou assim: vem cá, eu quero conversar com você. Sabe como que surgiu, Maria? Eu falei: não, você sabe que não, nossa, 25 anos eu tinha de idade. Não, nossa, sou católica 25 anos, não sei. Aí ela veio e falou assim para mim: foi assim, assim, assim,
assim, e isso é uma farsa. Gente, acabou o chão para mim. Mas aquilo foi, para mim, aquilo foi um remédio para a minha alma. Aquilo curou a minha alma na questão do engano. Eu não estou dizendo para você sair dali da porta e falando isso. Mas quando Deus preparar algo para você, seja claro. Ensine os seus filhos com clareza sobre o engano, sobre os sofismas, as falsas verdades. Seja claro. Esse mundo, imagina, nós falamos isso para o nosso filho. Eu quero ir no carnaval. Você não imagina o tanto de demônio que tem dentro naquele carnaval. É muito demônio. Sabe, ser claro assim, trazer um entendimento. Então eu vejo assim, sabe, que realmente Paulo foi firme com Timóteo. Por isso ele cumpriu o propósito na vida dele. Gente, vocês acham que vocês estão aqui para esquentar a cadeira? Deus tem um chamado para você. E é um chamado específico. É algo que só você vai fazer. Tem pessoas que vai ser salva por você. Vira para esse irmão que está do seu lado. Fala, tem pessoas que estão esperando você falar de Jesus para ele, convidar para vir na igreja. É isso. Tem palavras que Deus tem pastoras aqui, que Deus usa a pastora Carol de uma forma, eu de outra, mas às vezes Deus teria outras palavras de outras mulheres que hoje estão sentadas aí, se achando assim, eu não, deve ser para, quer ver a mulher mais perto de mim, deve ser para a Aline, eu não, mas é palavra que Deus dá só para a Aline, e se ela se calar, você sabe o que acontece se a Aline se calar? Nós como igreja não recebemos a água fresca que sai do trono. Então quando Deus tem um chamado na nossa vida, não é a respeito de nós mesma, mas é a respeito da igreja, das pessoas, do perdido que está lá fora. Você entende isso? Diga sim para o seu chamado. Deixa Deus levar você aonde Ele quer. Fala, Senhor, me leva, me leva, me leva. Faça de mim o que o Senhor quiser. Não tenha medo. A Ivete pregou, gente, que benção, hein? Fogo puro, que unção, que autoridade, que presença maravilhosa, que ensinamentos. Deus trouxe aqui desse altar, através da vida da Ivete, coisas que eu nunca preguei, que o pastor nunca pregou, mas precisava da Ivete vir aqui dar aquele ensinamento para nós. Você entende isso? Nós como pastores não temos medo de alguém ser mais alto do que nós, pregar melhor do que nós, pelo contrário, como mãe espiritual, pai espiritual, nós queremos que vocês voem, que vocês cresçam, que vocês sejam grandes pastores, que vocês sejam bispos, que vocês sejam pastor de uma grande igreja, que vocês vão para nações. Esse é o nosso papel. Eu lembro uma vez de um testemunho de um cara. Ele chegou e Deus falou assim para ele: eu vou alcançar muitas nações através da sua vida. E ele fez então um propósito com Deus. Todo dia na vida dele ele falava de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Isso é caso real. Um dia ele falou: nossa, meu Deus. Ele esqueceu, passou o dia. E ele falou: nossa, já vai dar meia-noite, eu não falei de ninguém, para Jesus, para ninguém. E ele estava andando na rua de uma nação muito fria, que não tinha ninguém. De repente ele vê um jovem lá, um breu, não tinha ninguém na rua. Diz ele que falou assim: nossa, é aquele jovem ali. Aí ele seguiu o jovem, começou a seguir o jovem, o jovem olhava para trás, tinha um cara atrás dele. E ele foi, aí o jovem começou a correr, e ele começou a correr, que ele falou: minha última oportunidade, eu vou ter que pregar Jesus para esse cara. Aí disse que o cara, antes de fechar a porta, na hora que ele estava fechando, ele: Jesus te ama. E o cara, pá, fechou a porta. Muitos anos depois, ele vai numa convenção gigantesca.
ele está sentado lá no meio dessa multidão. De repente, o conferencista conta esse testemunho. E ele entendeu. Não era ele, era através dele. Gente, isso é poderoso. Às vezes você está deixando de falar de Jesus para uma pessoa que vai para as nações. Você já imaginou o sentimento que esse cara teve? Eu imaginei falando assim: mas Senhor, mas o Senhor falou que eu ia para as nações, eu não saio aqui do bairro Cisana. Nem do bairro Cisana eu saio, né? Quanto mais da cidade. Então, onde está a sua promessa? O Senhor falou. E um dia, numa convenção gigantesca, está lá o conferencista de nações. Ele fala até o nome, mas tem muitos anos que eu vi isso. De repente, o conferencista contou o testemunho de como ele se converteu, o dia, a hora. Nossa, Deus, isso é Deus demais. Isso é ser instrumento demais de Deus. E é isso, é se colocar nesse lugar, igreja, de ser instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Eu comecei a estudar um pouco o Provérbios 31, a partir do versículo 10. Lá fala o quê? Da mulher virtuosa. E eu comecei e falei: Senhor, parece uma lista de tarefas domésticas, né? Não parece, gente? Porque está lá, né, falando assim, ela trabalha, né? Ela acorda de madrugada. A hora que falava esse negócio de acordar de madrugada, eu já falava assim: meu Deus, se ser mulher virtuosa e acordar de madrugada, eu estou perdida. Que nem dos outros. Imagina eu acordando 5 horas da manhã para arrumar o café para todo mundo. Então eu nunca fui muito chegada nesse Provérbios 31, não. Estamos em família, né, gente? Vocês sabem que cada um tem um ponto fraco. O meu é esse, né? Hã? O pastor, né? Ah, bom. Mas aqui fala da mulher virtuosa. Faz café. Aí eu, aqui eu, opa, tá hora de acordar. Senti o cheirinho do café. Aí eu falava: meu Deus, não é possível. Aí eu fui estudar um pouquinho essa palavra. Deus me trouxe essa palavra essa semana. E eu estava vendo lá, né? Então, primeira coisa é que, coloca lá o versículo 30 e o 31. Vamos começar do fim, que é o último versículo, né? Então, ele encerra assim, ó: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Então ele encerra o capítulo. Ele mostra aqui. Não, eu vou explicar. Mas eu achei interessante que ele fala, né, uma coisa que a gente sabe, que a verdadeira beleza, é lógico que nós temos que ser lindas. Sim. Tudo que você pudesse investir em você, invista mesmo. Arrume o seu cabelo, né? Não deixa cabelo branco, não. Arrume o seu cabelo, passe um batom. Nossa, eu amo batom, gente. Se eu fico sem batom, me faz falta. Eu acostumei tanto com batom. Passe um lapisinho, coloca uma roupa bonita. Seja linda, seja feminina, seja mulher. Mas assim, entendendo que a verdadeira beleza, ela está dentro de você. Que seja claro isso. A verdadeira beleza de uma mulher é a interior. Mas o que eu mais gostei é que ela fala assim, ó: dei a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvam. Ou seja,
Agora eu vou falar uma palavra para os homens. Os homens devem reconhecer a sua mulher, a sua sabedoria da esposa, de mãe, publicamente. Porque tanto esforço, né? Eu vou estar explicando algumas coisas. Tanto esforço, Deus fala para nós, mulher, mãe, esforce-se, seja mãe. Mas, lá no final, eu quero que elas sejam reconhecidas publicamente pela sua sabedoria, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu suprimento na família. Então, se os maridos não estão fazendo isso, vocês estão em pecado. Ó. Hã? Não fala que está em pecado, tá, gente? Mas está desobedecendo. Então, vamos ler lá o verso. Eu quero ler alguns versículos, só porque se eu ficar aqui, nós vamos ficar até... Vamos ler o versículo que fala o 13. Diz o seguinte, ó, que essa mulher, né, ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas mãos. E eu falei, Deus, lã e linho, né? Se você for ler, fala que ela que tem que buscar o mantimento, tem que acordar de manhã. Então, o que é? Quando a Bíblia relaciona a lã e quando a Bíblia relaciona a linho. A lã, ela, quando fala de lã, representa o quê? Santidade. Lembra lá que tem um versículo, Isaías, se não me engano, 1:8, que fala que nós temos que ser a nossa vida mais branca do que a neve e como a lã, a branca lã. Então, lã representa santidade. E linho, quem usa linho? Linho, nessa época, quem usava linho eram os reis e os anjos. Quem já viu anjo sabe disso. Os reis e os anjos, nobreza. Então uma mulher, não é que ela tem que trabalhar e tem que trazer o sustento material, porque a Bíblia diz claro que o sustento material é responsabilidade do homem. Porém o lã e o linho, que é um dos versículos que nós vamos falar, que representa o quê? A santidade, que representa a nobreza. Isso é nós, mulher, que trazemos para a nossa família. Antigamente, nessa época, quando você queria dar algo nobre, algo para alguém importante, um rei, você oferecia para ele lã, que significava a santidade. Então a responsabilidade de santidade dentro de uma família é nossa. Santidade, nobreza, nós trazemos isso para nossa casa. Mulheres, seja santa. Santa não depende da forma que está acontecendo as coisas, porque a Bíblia fala muito claro dos dias maus. Mesmo em dias maus e que você tem vontade de dar uma pesada, continue santa. Pega pega um travesseiro, né, gente? Pega um travesseiro. Porque tem dia maus. Gente, e esses dias maus é para o nosso crescimento. Você não tem noção como o pastor Elito faz eu crescer. E vocês não têm noção do tanto que eu devo fazer ele crescer. Somos uma equipe. Eu confrontando ele, porque ele teve um ensinamento, ele tem um temperamento. E ele me confrontando, porque eu tive outro tipo de ensinamento, outro tipo de temperamento. Isso é crescimento. Deus está forjando nós o tempo inteiro, igreja. Só não pode pecar. Isso não. Pecado não. Tem um louvorzinho das crianças que fala pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Quem que sabe? A Mari. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Aí ele fala amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Entende?
Pecado, pecadinho, pecadão. Não existe para Deus pecadão, pecadinho. Tudo é pecado para Deus. Vamos ler agora o 14, né? Ele fala assim, ó. É como navio mercante que de longe traz seu pão. Você está vendo? Você fala assim, gente, é como navio traz seu pão, mas isso é obrigação do marido. Mas é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. A mulher traz a presença de Deus para dentro de casa. A mulher traz a presença, ali, anjos ali, a presença de Deus no nosso meio. É isso que é o papel da mulher. Vamos pular para o 21, fala assim, ó, quanto a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. O que quer dizer isso? O que é neve? Dias frios, lutas, problemas. Onde a mãe, ela é estruturada, ela sabe o seu propósito, ela é firme nessa palavra, como a Eunice, mãe e a avó do Timóteo. Quando vem essa neve, esses dias frios, ela já antecipou. A presença já estava lá. O suprimento veio frio, mas o suprimento já estava guardadinho. Está aqui, gente, ó. A blusa de vocês, ninguém vai passar frio aqui, ó. Vestido de lã representa espiritualmente. É espiritualmente. Pessoas avivadas. Uma casa avivada. Uma casa que tem temor de Deus. A qualquer custo o temor de Deus. Você sabe por que eu falo a qualquer custo? Porque dói dentro de nós. Realmente dizer não para nossas vontades carnais, para a nossa concupiscência da carne, para a nossa soberba dessa vida, para os nossos olhos que nunca cansa de ver, para o nosso ventre que nunca é saciado. Mas uma pessoa, uma mãe madura, ela vence tudo isso. Isso não vence ela vence isso. Esse é o nosso papel de mãe. Igreja, eu creio nisso, eu estou falando porque é minha responsabilidade também. O mundo está do jeito que está perdido porque as mulheres saíram do papel dela. As mulheres se entregaram aos prazeres, a tudo que é prazer carnal. Porque se elas estivessem na posição delas, eu queria ver um filho sem pai aí, ó, uma família. Eu só tenho um relacionamento com você se você casar comigo, porque é bíblico. E antes eu tenho que ver como que você é. Eu vou te experimentar o seu caráter, a sua idoneidade. Se você ama realmente Deus. Eu falo para o pastor Elídio que me atraiu ele não foi nada, a não ser o tanto de Deus que ele tinha. Quando eu... Mas é sério. Gente, não, eu fui para Jesus assim, eu apaixonei. E eu falei, Senhor, eu não quero um homem rico, eu não quero um homem bonito, eu não quero nem casar. Mas Deus me deu um homem bonito, Deus me deu um homem rico. Salvo, né, gente? Mas o que me atraiu nele era tanto de Deus que ele tinha. Ele tinha 2 filhos adolescentes, ele sentava igual tá o Ícaro, colocava o Carlos e o Cris do lado. Nem respirar que as crianças podiam. Foco. E eu lá na galeria, eu falava, gente, que é isso? Que é isso, meu Deus? É esse. Foi o tanto de Deus que ele tinha, que os homens, né, em nome de Jesus, solteiros, né, o tanto de Deus que eles têm, é isso que atrai você a ele, em nome de Jesus. Não seja por mais nada, mas o tanto de Deus que ele tem, o tanto de temor que ele tem, o tanto de obediência que ele tem. Porque perfeito ninguém é, mas aquele que teme ao Senhor, esse ele pensa 2 vezes antes de errar, de pecar, de fazer algo errado.
Então nós estamos mais seguras quando nós temos um marido que é temente a Deus. Por quê, gente? Como eu disse, porque não é sobre nós, é sobre a nossa família que nós vamos criar, é sobre os nossos filhos que nós vamos ter, é sobre as gerações vindouras que virá através desse casamento. É mais importante do que o meu eu, é mais importante do que os meus sentimentos, as minhas carências, é muito mais importante do que isso. Você entende isso? Tem um versículo que fala que a mulher busca a vinha, né? A vinha, ela planta a vinha do Senhor. O que significa a vinha na Bíblia? Alegria. Alegria, se não é o suco de uva, é o vinho, é a alegria. Ai, ai. Não, mas ele é um gatão, né, gente? Fala a verdade. Ai, ai. É. Meu diamante negro. Ai, Deus. Você sabe? Sabe por quê, gente? Eu queria Deus. Eu queria Deus de novo. Eu queria mais Deus. E eu queria viver para Deus. E eu queria 24 horas da minha vida para Deus e com Ele, para Ele. Eu queria conversar sobre Deus, eu queria respirar sobre Deus, eu queria assistir algo da televisão a Deus. Eu queria uma pessoa que quando visse o erro, o pecado, falasse, não, meu amor, vão por aí, não, vão por aqui, porque ali é perigoso. É isso que eu visava. Eu queria o propósito. Eu entendi que Deus tem um plano na minha vida. E é graças a Ele que eu estou aqui pregando. Porque, nossa, Pai do Senhor, Ele quase me obrigou a pregar, gente. É, maridos. Eu muito, não tímida, insegura. Eu falava, não, eu não dou conta de pegar o microfone. E ele falou, não. Aí, você quer fazer? Eu queria chamar aqui a Sinara. Nem me avisava. E é assim, gente, é assim nós temos que viver. É Deus, visão espiritual. Nossa casa é no céu, nós não somos daqui. Nós temos que trabalhar aqui sim, porque nós somos naturais, nós precisamos das coisas naturais, nós precisamos sim. Mas mais relevante, importante, essencial na nossa vida, é o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Nós, mães, somos aquela que Deus usa para trazer o suprimento espiritual, a alegria, a paz, o conhecimento bíblico para a nossa família. Esse é o nosso papel. Eu marquei uma frase aqui que eu falei, Senhor, mas será que essa frase é do Senhor mesmo? A mulher que teme a Deus representa a sabedoria de Deus. E eu nem sei, isso é correto? Veio isso na minha mente, eu falei, gente, isso é muito forte. Mas eu falei, nem vou falar. Mas já que o pastor Eli falou que é de Deus, então presta atenção, mulher. A mulher que teme a Deus, eu ressalto esse predicado. A mulher, não é a mulher, é a mulher que teme a Deus. Ela representa a sabedoria de Deus na terra. Eu quero que você vire para sua esposa, para sua mãe e fale isso para ela. Eu vejo a sabedoria de Deus através da sua vida. Eu vejo o amor de Deus através da sua vida. Eu vejo Deus através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém, gente. As crianças têm... Tanto que auxiliadora idônea significa aquela que vem em meu socorro. Fernando. Ou seja, os homens sem nós, que vem em meu socorro, né? Ai, glória a Deus. E nós temos a apresentação das crianças. Amém?
Glória a Deus, que essa palavra encontre lugar na sua vida para práticas, em nome de Jesus, para que venha fluir o fruto